dia, pessoal. Vamos falar hoje, começar a falar, na verdade, sobre a geometria de posições. Primeiro vamos falar sobre os elementos iniciais, né? Eu coloquei aqui o ponto, a reta e o plano, né? Tudo a gente vai começar por eles, o ponto, a reta e o plano. O ponto, gente, uma ideia que eu chamo de uma ideia grosseira, essa marquinha que eu fiz no quadro, ó. Eu posso ter uma ideia de um ponto. Esse parafuso aqui do quadro, a ideia de um ponto. A marca do pênalti no campo de futebol, ideia de um ponto. E assim vai. Só que é uma ideia grosseira, porque o ponto não tem dimensão. E quando eu faço essa marquinha aqui, se você estiver enxergando essa marquinha aqui, ó, ela está ocupando uma dimensão do quadro. Esse parafuso está ocupando uma dimensão na madeira aqui. E o ponto é adimensional, ou seja, sem dimensão. Por isso que eu uso uma ideia grosseira do ponto. Correto? Um outro conceito primitivo aí da geometria é a reta, né? Então eu coloquei aqui um ponto A e um ponto distinto de A, que é um ponto B. Aí eu tracei a reta AB. E a reta AB é unidimensional, única dimensão, só tem essa dimensão aqui, ó. Correto? A reta ela não tem largura, não tem espessura, não tem duas dimensões. Então é só essa dimensão. E aí a reta é a noção do infinito, ela vai para lá e vem para cá. Então, unidimensional, uma única dimensão. Ok? E uma reta, eu coloquei aqui embaixo, para mim determinar uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Né? Aí é muito comum a gente ouvir assim, por dois pontos passa uma única reta? Isso é falso, gente. Por quê? Porque eu não falei a palavrinha distintos. Por dois pontos distintos passam uma única reta. Agora, quando eu falo simplesmente dois pontos, e se esses pontos estiverem um em cima do outro? O ponto A e o ponto B. Aí vai passar uma reta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tranquilo? Então, para determinar uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Ou seja, diferentes. Tranquilo? Aí eu determino uma única reta. Se eu falar simplesmente dois pontos, não vai determinar uma reta. Tranquilo? Então, unidimensional, uma única dimensão. E o terceiro, vamos dizer assim, conceito primitivo é o plano. Né? O que é a ideia do plano? O quadro é a ideia de um plano, só que eu tenho que pensar no quadro como infinito. Ele vai para cá, para cima, para baixo. É a ideia do infinito. A parede é a ideia de um plano, né? O campo de futebol é a ideia de um plano. O tampo de uma mesa é a ideia de um plano, só que na noção do infinito, tranquilo? E se a gente considerar, eu vou representar, desculpa, eu não falei, o ponto para uma letra maiúscula, né? Ponto A, por exemplo, letra maiúscula. A reta a gente pode representar por uma letra minúscula. E normalmente o plano a gente determina por uma letrinha grega, plano alfa, plano beta, plano teta, tranquilo? E o plano ele tem duas dimensões, uma dimensão para cá e outra para cá. Lembrando que é infinito. Então ele é bidimensional, ou seja, duas dimensões, o plano. Correto? Como eu falei, uma reta é determinada por dois pontos distintos. Né? Tem que ser pontos distintos para determinar uma única reta. E um plano, gente, é determinado por três pontos não colineares. Ok? E essa palavrinha colinear, ó, o que significa pontos colineares? Colineares são pontos alinhados. Pontos alinhados. Tranquilo? Então a palavrinha colineares, pontos alinhados. Então, para mim determinar um plano, eu preciso de três pontos não alinhados, não colineares. Então, se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, eu tenho um plano alfa. Eu determino um plano. Tranquilo? Então, determinação de uma reta, dois pontos distintos. Determinação de um plano, três pontos não colineares. Tranquilo? E agora, vou falar com vocês também sobre a posição de duas retas. Vou aproveitar o vídeo aqui. Então vamos lá. Posição relativa de duas retas no plano. Posição ou no espaço, né? Posição de duas retas no espaço. Então, duas retas no espaço, gente, elas podem ser coplanares. O que significa essa palavrinha coplanar?
que pertencem ao mesmo plano, coplanar, pertence ao mesmo plano. Se for coplanar, pertence ao mesmo plano. Se elas forem coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Beleza? Então, posição de duas retas no espaço. Se elas são coplanares, elas são paralelas ou concorrentes. Paralelas, eu tenho aqui, por exemplo, reta R e reta S. Então, a interseção de R com S é o conjunto vazio. Se não tem interseção, gente, elas são o quê? Paralelas. Agora, outro exemplo. Eu posso ter aqui a reta R e a reta S, ó. Reta R e reta S. E a interseção das duas foi o ponto A. Aí elas são concorrentes, ou seja, duas retas que se encontram são chamadas de retas concorrentes. Então, ó, R interseção com S é o ponto A. Pertence à reta R e pertence à reta S. Aí eu falo que são retas concorrentes. Tranquilo? Aqui também eu posso ter, gente, paralelas coincidentes, ok? É quando uma estiver em cima da outra. Aí todos os pontos de uma serão pontos da outra também. E eu posso ter também, gente, no espaço, retas não coplanares. Não coplanares. Ou também pode ser chamado de retas reversas. Retas reversas. Opa! Então, não coplanares são retas reversas. Se coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano, retas não coplanares são retas que não pertencem ao mesmo plano. Então, eu vou desenhar um cubozinho aqui só para explicar para vocês. Eu consigo fazer um desenho bacana aqui para vocês. Então, olha só. Eu vou ter aqui um cubozinho, né? Um prismazinho. Então, aqui eu tenho 12 retas. Eu tenho a ideia de uma reta aqui, outra aqui, são 12. 4 aqui na tampa de cima, 4 na tampa de baixo, 2 nessa lateral aqui e 2 de cá. Na verdade, são 8. Então, por exemplo, essa reta aqui que está em cima da caixinha, ó, vou pontilhar ela aqui para vocês. Ó, ela é reversa com essa aqui, ó. Ó, essa que está passando aqui em cima. Ok? Imagine uma caixinha. Deixa eu ver se eu tenho uma caixinha aqui para mostrar para vocês. Então aqui, olha só, eu trouxe uma caixa para vocês, ó. Uma caixinha, beleza? Ó. Então observe comigo. Essa reta que está passando aqui assim, ó, ela vem para cá, vai correr aqui nessa lateral, ó. Essa reta aqui, ó. Certo? Ela é reversa, por exemplo, com a reta que está aqui do outro lado, ó. Com essa aqui que está descendo assim. Elas não se encontram, então são retas reversas, ok? Outro exemplo, essa reta aqui, ó, que passa assim, ó, ela passa para cá e passa para cá. Essa reta aqui, ela é reversa com a lá do fundo lá, ó, com essa aqui, ó, que está passando nesse sentido. Por quê? Porque não tem plano que contém as duas. Tranquilo? Então retas reversas são retas que estão em planos distintos. Então, esse exemplo, se eu tenho uma reta aqui nessa lateral e a outra aqui em pé, retas reversas vão ser assim, ó. Existe plano pegando? Essa aqui está deitada na horizontal, essa aqui está na vertical. Existe um plano que pega as duas ao mesmo tempo? Não tem. Então são retas reversas, ok? Qualquer reta nesse sentido, olha só, de novo, são retas reversas, porque não tem plano que pega as duas ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, toda par de retas que estejam em planos diferentes são chamadas de retas reversas, ok? Então aqui, por exemplo, se eu tiver uma reta R aqui e uma reta S aqui, elas estão em planos diferentes. Então são retas não coplanares, ou seja, retas reversas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Posição de duas retas no espaço. Coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Lembrando que paralelas, às vezes, pode ser também paralelas distintas. Imagine que eu tenho aqui uma reta S em cima da reta R. Ó, poderia ser o quê? Paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Ok? Se for paralelas distintas, a interseção é vazia. Se forem paralelas coincidentes, uma está em cima da outra. Ok?
E elas podem ser também concorrentes. Concorrentes é quando tem um ponto de encontro, quando elas se cruzam. Reta R, reta E. Se encontrou aqui, são chamadas de retas concorrentes. Tranquilo? Então tá aí a posição de duas retas no espaço. Elas podem ser coplanares ou podem ser não coplanares. O que são retas coplanares? Pertencem ao mesmo plano. O que são retas não coplanares? São retas reversas, planos distintos. Pode até colocar aqui, retas reversas estão em planos distintos. Tranquilo? Então aí é o primeiro conceito aí da geometria. Aí. Eu baseei primeiro no ponto, na reta e no plano. Como que eu determino uma reta? Dois pontos distintos. Como que eu determino um plano? Três pontos não colineares. O que são pontos colineares? São pontos alinhados. Então, para determinar o plano, os pontos não podem estar alinhados. Tranquilo?